Os Estados Unidos e o Canadá pareciam estar prestes a fechar um acordo comercial. E agora essas negociações fracassaram e ambos os lados estão se culpando. O primeiro-ministro canadense Mark Carney disse que Washington pediu demais e ofereceu muito pouco. Enquanto o presidente Trump acusa o Canadá de querer os benefícios de ser um estado dos Estados Unidos sem realmente ser um. O Canadá agora está preparando uma retaliação, dólar por dólar, contra as novas tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Então, o que deu errado e para onde essa guerra comercial vai a partir daqui? Bem, para explicar o que aconteceu na mesa de negociações e o que isso significa para a relação comercial entre Estados Unidos e Canadá, estamos com Moshe Lander, professora sênior de economia na Universidade Concórdia. Certo, Mark Carney diz que os Estados Unidos simplesmente pediram demais e ofereceram de menos. Quais você acha que foram os pontos de discórdia que acabaram matando esse acordo? Bem, os Estados Unidos querem acesso ao mercado de laticínios do Canadá. Agora, eles já têm algum grau de acesso e nem estão utilizando totalmente o que tem disponível, mas é um alvo fácil. O Canadá tem um sistema de gestão de oferta que tenta proteger seus agricultores da concorrência. Trump não gosta dessa ideia e está usando isso como bode expiatório para tentar justificar as tarifas. O Canadá, em resposta à pressão e tarifas anteriores dos americanos, proibiu a venda de bebidas alcoólicas americanas nas prateleiras canadenses. Tenho a sensação de que muitos canadenses provavelmente já evitariam comprar um Cabernet da Califórnia por conta própria. Mas quando o governo toma essa decisão, Trump diz que isso também é um sinal de que o Canadá não está particularmente interessado em negociar de boa fé com os Estados Unidos. E então a resposta do Canadá tem sido: claro, vocês estão colocando tarifas sobre o nosso aço, alumínio, automóveis, e eu pensei que tínhamos um acordo de livre comércio aqui. O que vocês estão fazendo? Então, a animosidade dos dois lados meio que aumentou, mas o Canadá definitivamente está parecendo uma vítima aqui das políticas econômicas equivocadas de Trump, que nem parecem estar funcionando. Interessante. O quanto você acha que isso, no final das contas, vai prejudicar as empresas e os consumidores americanos? Essa retaliação dólar por dólar que o Canadá está ameaçando. Sim, o número que está sendo mencionado agora é que as tarifas que os americanos vão aplicar ao Canadá somam 20 bilhões de dólares em bens e serviços canadenses. Agora, para dar uma perspectiva, o Canadá comercializa cerca de 1 bilhão de dólares com os Estados Unidos. Então, 20 bilhões de dólares representam pouco menos de 3 semanas de exportações. Portanto, não é algo que vai destruir completamente a economia canadense. E se o Canadá for retaliar com 20 bilhões de dólares, a economia dos Estados Unidos é cerca de 12 vezes maior que a do Canadá. Então isso provavelmente equivale a cerca de 1,5 dias de exportações. Então não estamos falando de algo revolucionário, mas é o gesto simbólico que o Canadá está tentando destacar para os americanos. Com esse acordo de livre comércio, você não pode simplesmente impor tarifas a países com os quais tem acordos de livre comércio. O Canadá também vai querer destacar para os americanos que, se não me engano, 37 estados dos Estados Unidos consideram o Canadá seu maior parceiro comercial. E todos os 50 estados dizem que o Canadá está entre os 3 principais parceiros comerciais de cada um desses estados. Então perder o comércio com o Canadá não é algo que você pode simplesmente ignorar e dizer, vamos encontrar em outro lugar. Os Estados Unidos realmente precisam do Canadá, apesar das declarações de Trump de que eles não precisam do Canadá para nada. E o Canadá definitivamente precisa dos Estados Unidos. É a maior economia do mundo e está bem ao nosso lado. Bem, você sabe, já estamos ouvindo Trump aumentar sua retórica. Nenhuma surpresa nisso. Você vê um caminho para retomar as negociações? Ou estamos olhando para uma guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá muito mais profunda e longa? Acho que os canadenses estão olhando para seus relógios, dizendo que faltam cerca de 1000 dias para o fim da presidência de Trump, e que depois disso pode haver uma chance de tentar consertar as coisas. Mas enquanto isso, há um acordo de livre comércio que está sendo renegociado no momento, e Trump está perfeitamente preparado para desistir dele. Acho que o único dia que ele faltou na universidade foi o dia em que ensinaram que o comércio é algo bom, e infelizmente ele parece não entender isso. E você sabe, o problema, claro, é que quanto mais tempo isso durar, mais danos causa aos dois países. Existe um caminho de volta, eles vão voltar a se entender. Mas os canadenses não vão esquecer tão cedo como foram tratados pelos americanos. Não sei se isso vai repercutir tão fortemente do outro lado da fronteira, porque, embora o Canadá seja um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, o comércio não é nem de longe tão importante como porcentagem do PIB nos Estados Unidos quanto é no Canadá. Certo, tudo bem. Bem, eu gostaria de falar agora sobre a situação econômica americana. Fique com a gente. A dívida dos Estados Unidos acabou de atingir um novo marco impressionante: 40 trilhões de dólares. Isso é mais do que o dobro do que os Estados Unidos deviam há apenas 10 anos. E o relógio continua correndo. O governo está gastando mais do que arrecada. Os pagamentos de juros estão aumentando. E as taxas de empréstimo de 30 anos atingiram seu nível mais alto em quase 2 décadas. Moshe, quero voltar para você sobre isso. 48 trilhões de dólares é um número impressionante. Mas o quanto os americanos realmente deveriam se preocupar?
Bem, a dívida que eles têm é apenas uma acumulação de déficits menos uma acumulação de superávites. Então, isso realmente sugere que os Estados Unidos não têm seus gastos sob controle. E claro, nos últimos 18 meses da presidência de Trump, e certamente durante seu primeiro mandato, ele foi o presidente que mais cortou impostos nos Estados Unidos na história. E então é ótimo que todas essas empresas e pessoas ricas estejam vendo seus impostos serem reduzidos. Quem não gostaria desse tipo de coisa? Mas de que outra forma você vai conseguir pagar sua dívida? Você não consegue crescer o bastante para aliviar esse peso, pelo menos não há tempo de fazer esse número parecer menos assustador. Então, se o que estamos falando é que algum futuro presidente terá que vir e aumentar os impostos e cortar os gastos do governo, isso vai ser bem difícil de fazer. Então, eu acho que os devedores ou as pessoas que estão financiando esse endividamento estão ficando um pouco nervosos, porque não parece que vocês têm um plano aqui. E é isso que os deixa nervosos, mais do que o próprio número em si. Certo, você sabe, nós já estamos vendo juros mais altos nos títulos do governo e nas hipotecas. Como essa dívida crescente acaba afetando as pessoas em seu dia a dia? E quando poderíamos ver essa mudança? Bem, se o governo está pegando empréstimos a taxas mais altas, os títulos do governo provavelmente ainda são a aposta mais segura, porque, em teoria, o governo dos Estados Unidos nunca daria calote em sua dívida. Agora, vamos deixar de lado o fator Trump nessa afirmação, mas, em teoria, o governo dos Estados Unidos nunca daria calote em sua dívida. Isso significa que todo o resto, empresas, pessoas físicas ou outros, vai ter que pegar empréstimos a taxas mais altas do que essa, porque eles realmente têm a possibilidade de dar calote. E eles não têm a longa história do governo dos Estados Unidos de ser a espinha dorsal das finanças internacionais. Então isso vai significar que qualquer pessoa que tenha uma hipoteca, uma linha de crédito, empréstimos estudantis ou financiamentos de carro vai ver taxas de juros mais altas do que veria normalmente. E à medida que mais e mais americanos começam a sentir o aperto do custo de vida e das dificuldades para arcar com os custos, isso vai começar a consumir cada vez mais do orçamento deles. Mas o outro aspecto que eles deveriam perceber é que, mesmo que não sintam o aperto hoje, vai chegar um momento em que seus impostos terão que aumentar, ou o valor que o governo gasta para apoiá-los terá que ser cortado. E então, de onde vai vir esse dinheiro? Vai ter que vir das economias ou vai ter que vir das fontes de renda atuais? Então, em algum momento, os americanos realmente vão sentir isso, além dos custos mais altos de empréstimos. Certo, a pergunta, claro, sabe o quão séria essa pressão vai se tornar durante o mandato de Trump? Você poderia dizer ou se esse estresse vai ou não se estender para o próximo mandato presidencial. E o próximo presidente vai ter que lidar com as repercussões de tudo isso. Tudo bem, pode continuar. Então essa é uma ótima ideia. Desculpe. Não. Eu queria ouvir seu último pensamento sobre isso antes de seguirmos em frente. Eu só ia dizer que esse é o papel de todo presidente. Você deixa a bagunça para outra pessoa limpar. Você recebe o crédito quando tudo dá certo e culpa outra pessoa quando dá errado. Então isso é boa estratégia política, mas não necessariamente boa política econômica.